Fala, leitores da Bíblia! Hoje a gente vai ler o último capítulo de Atos, Atos 28. Eu espero que você tenha acompanhado toda a saga do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos ver o encerramento dessa história e já vai deixando aí o seu like, tem um positivo assim, dá uma clicadinha ali, significa que você está gostando. Se você não está gostando, vai e dá um dislike. De qualquer forma, isso ajuda a divulgar o canal. Inclusive, se esse conteúdo que tem sido produzido aqui, toda a nossa conversa sobre a Bíblia tem sido relevante para a tua vida, eu gostaria de te encorajar a compartilhar esse canal nos seus grupos de amigos, grupos de familiares no WhatsApp, tá bom? Na descrição desse link, desse vídeo, você vai ver um link. Eu não lembro exatamente o que está escrito, mas inscreva-se e ative as notificações, alguma coisa assim, e ali tem um link, começa assim, bit.ly e tal, e aí no finalzinho tem YouTube_NF, copia aquilo ali, e aí você pode colar no WhatsApp, ou então clicar no compartilhar que tem aqui embaixo também. De qualquer forma, você pode fazer isso para ajudar na divulgação desse conteúdo, e também dá uma olhadinha se você está inscrito. Tem aumentado o número de inscritos, a gente chegou essa semana aí no número 170 inscritos no canal. Isso é muito bom, graças a Deus. Claro que não são 170 pessoas que estão assistindo os vídeos, em média 40, 50 pessoas, mas se Deus quiser, esse conteúdo vai chegar a outras pessoas também que venham a desfrutar da leitura e da reflexão bíblica. Bom, dito isto, vamos ler então Atos capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Só recapitulando, no capítulo anterior, Paulo passou junto com mais 275 pessoas por uma situação muito turbulenta no mar. Eles estavam num navio que praticamente se desfez por conta de toda a tempestade que eles passaram. E realmente Deus cumpriu a promessa que fez a Paulo e todos chegaram ali àquela ilha em segurança, com vida. Essa ilha se chama Malta, e aqui fala que os bárbaros trataram eles com singular humanidade. Bárbaros sempre foi uma expressão para povos, para clãs, né, de pessoas, de grupos ali distintos da civilização, digamos assim, né, clãs que viviam mais distantes e tinham alguns hábitos diferentes do povo em geral, assim, das civilizações maiores, né? Então eles tratam muito bem todo o pessoal que chegou dali e acolheram, fizeram uma fogueira, devia estar muito frio, a chuva, né, estava causando também muito frio. Versículo 3: Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Veja o conceito de justiça que os bárbaros têm, né? Eles entenderam o seguinte: Paulo jogou um negócio ali, uma víbora se prendeu, mordeu ele, se prendeu no braço dele, isso significa que ele não deve estar vivo. Ele se salvou do mar, mas a justiça está fazendo com que ele morra nesse momento. Mas não é o que acontece, obviamente. Versículo 5: Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Então ele nem se queimou por conta do fogo, né, que ele deve ter feito assim ali na fogueira. Ele nem se queimou por conta do fogo e nem também foi atingido pelo veneno daquele animal. Versículo 6: Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Olha, né, uma mudança drástica. Eles estavam achando que ele era um assassino, agora eles estão achando que Paulo era um deus por ter
saído livre daquela situação com aquele animal. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então, uma passagem simples, mas muito, muito interessante, porque tem uma pessoa que os recebe, acolhe eles na casa deles por 3 dias e a cura do pai de Públio acaba sendo um instrumento para que mais pessoas se aproximassem deles. E esse aqui é um princípio interessante, que eu gostaria até de te ajudar a refletir sobre isso aqui. Eu creio que todos nós temos oportunidades, né, de proclamar o Evangelho. A doença é uma delas. Às vezes alguma pessoa que é conhecida nossa está doente. E veja, o que é o ideal? Que nós que conhecemos o Evangelho possamos compartilhar isso, sem dúvida. Mas sem dúvida também é importante, e eu gostaria de recomendar isso a vocês, que quando vocês conhecerem alguém que está doente, vocês possam convidar um pastor, convidar alguma liderança para que possa vir visitar esse enfermo. Porque essas oportunidades são singulares para a pregação do Evangelho, para que mais pessoas possam conhecer o Senhor. Então, aproveita, se tiver alguém na sua família que está doente, algum vizinho, de repente, algum amigo, convida o pastor para ir fazer uma visita. Eu acho que isso pode ser muito útil na expansão do reino também, tá bom? Inclusive, até estou lembrando aqui o Marcelo, que deve estar assistindo esse vídeo. Eu fui visitá-lo no hospital quando o Cláudio me convidou. O Cláudio conheceu ele num pronto-socorro e eles mantiveram contato. E o Marcelo precisou ficar internado durante um tempo e o Cláudio me levou até ele. E até hoje, de vez em quando, a gente conversa. Então, um abraço aí, Marcelo. Graças a Deus você está bem melhor aí. E eu ainda aguardo a tua visita aqui na nossa igreja. Seguindo o versículo 11. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achegamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então, provavelmente, depois de toda essa história, Paulo devia estar cansado, talvez um pouco desanimado. E ali onde eles estão, no caso aqui em Puteoli, eles recebem alguns cristãos de Roma. O pessoal de Roma ficou sabendo que eles estavam chegando e foram até lá para receber a comitiva, Paulo e sua comitiva. Provavelmente Lucas está acompanhando Paulo nessa viagem, até porque ele sempre usa aqui o pronome na primeira pessoa do plural, o nós, né? Então, nem sei se é pronome, a Sueli depois me corrija se eu estiver errado. Versículo 16. Uma vez em Roma, olha lá, ele chegou em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus e, quando se reuniram, lhes disse: olha só, como a gente tem visto, em todos os lugares que ele chega, primeiro ele chama os judeus, ou ele vai até uma sinagoga para falar com os judeus. Ele diz para eles: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos,
Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles, os judeus, lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal nenhum. Olha que interessante. Os judeus ali de Roma não receberam nenhum comunicado dos judeus de Jerusalém de que Paulo estava indo para lá e não fizeram não falaram nada, nenhuma falsa acusação. Então eles recebem ali, estão recebendo Paulo e o conhecendo pela primeira vez. E Paulo tem oportunidade então de pregar o evangelho. Tanto que é isso que eles pedem para ele fazer no versículo 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita que por toda parte ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando vos disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo chegou já colocando um problema para eles. Porque ele prega o evangelho, fala que Jesus é o cumprimento do que disse Moisés, do que disseram os profetas. Muitos creem nisso, outros não. E estes que não creem recebem essa palavra de Paulo dura. Ele lembra aqui o profeta Isaías dizendo: olha, o Espírito já falou de vocês. Vocês vão ouvir e não vão dar atenção. Vocês vão ver e não vão perceber. Eu não tenho nada que eu possa fazer. E aí diz o versículo 30, e assim encerra o livro de Atos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Ele estava preso, mas aquela era a sua própria casa. Era um preso dentro da sua própria casa, ele não podia sair dali, mas foi dada a ele liberdade para ele fazer o que ele quisesse. E ele passou ali 2 anos pregando o evangelho, recebendo pessoas, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, com liberdade. O triste do livro de Atos é que acaba assim. A gente gostaria de saber qual foi o fim do apóstolo Paulo. A gente não recebe essa informação aqui das Escrituras, mas a tradição, né, os escritores posteriores aqui disseram que Paulo foi morto em Roma, né? Ele foi morto, talvez até decapitado, se eu não estou enganado. Mas nós vemos aqui exatamente o cumprimento daquela mensagem inicial de Jesus para os seus discípulos. Se nós retomarmos, e se você quiser relembrar um pouquinho, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, foi dito o seguinte: Jesus disse para os seus discípulos:
vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O propósito de Atos é mostrar que isso de fato aconteceu. O Evangelho foi pregado em Jerusalém, muita gente se converteu. O Evangelho foi pregado em Samaria, muita gente se converteu. Toda aquela região da Judéia e realmente atingiu os confins da terra. Roma era, se você olhar ali no mapa, parece perto, mas para aquele contexto, Roma era um dos lugares mais distantes que existia. Então Paulo chegou nos confins da terra daquele tempo, pregando o Evangelho. Então quando isso aconteceu, quando isso se concretizou, então o livro acabou. E é claro, o Evangelho não parou em Roma, muitos outros lugares foram conhecendo o Evangelho e até hoje isso vai se expandindo. Bom, esse foi o livro de Atos. Se você leu comigo todos os capítulos, deixa aí seu comentário, fala, eu li o Evangelho de Atos em 2019. E você vai ver no final do ano, você vai ver que você vai ter lido vários e vários livros junto comigo. Ok? Vamos juntos? Lendo a Bíblia todos os dias neste ano. Que Deus abençoe e até amanhã.